Unidade 1, é isso? Página 7. Ok, o Gabriel aí deu uma luz para vocês, a página 7, porque no meu livro não aparece página. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre engenheiros de rede. Qual é Maria. página? O que será isso? Engenheiros de rede, página 7, não é? Tia, ainda não espelhou a tela. Não, não estou espelhando, estou só falando por enquanto, tá? Na hora que for espelhar, eu falo. Então, vamos lá. Agora eu vou botar o livro lá para vocês. Deixa eu sair aqui desse livro do... Somos engenheiros de rede. Vocês estão tão felizes hoje que eu estou vendo, porque hoje é sexta-feira, é? É isso? Mais ou menos. É verdade. Adoro. Eu tô Oi, João Lucas. É o melhor dia da minha vida. Fala, meu João aniversário. Domingo? Dia 16. É domingo, é? Depois de amanhã. Olha, vou anotar, porque eu vou mandar uma mensagem para você, viu? Vai mandar por João vídeo. Vai Lucas, mandar por vídeo. aniversário. Eita, o João Lucas está ficando velho, 10 anos, né, João Lucas? É nada, João Lucas, tá? É novo, Eu tenho né? 9. Tenho 10 João anos. Quem me João dera ter 10 anos. Vai ter convite? Vai ter convite? Vai ter convite? É Matheus. Eu Bora nunca mais parar. tinha visto. Tá bom, Tá desculpa. aparecendo o livro aí para vocês? Sim. Pronto, olha. Nós vamos falar sobre esse aqui, ó. Esse assunto bem aqui que nós iremos falar. Engenheiros de rede. Nós vamos falar da página 7. Desliga o microfone, por favor. Da página 7 até a página 16. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos ver o que nós temos aqui primeiramente. Dicas importantes para programar. Criar um programa para fazer algo acontecer é muito empolgante, mas, às vezes, a sequência de comandos não funciona tão bem como poderia ou nem mesmo funciona, não é verdade? O que acontece quando o seu programa não faz o que você precisa, o que você quer que ele faça? Você precisa corrigi-lo, não é isso? O processo para melhorar o código ou corrigir esses erros, remover bugs do código, é chamado de debugar. Lembram que nós falamos isso no livro passado, debugar? Se você encontrar um problema com o seu código, tente primeiro resolver sozinho. E isso também nós falamos lá no livro passado, né? Que eu tenho que tentar resolver antes de chamar alguém. Porque eu tenho que aprender a mexer, não é, crianças? Porque se eu não aprendo a mexer, se eu mexendo é que eu aprendo. Então, eu tenho que começar a mexer para poder aprender manusear qualquer coisa que seja, o meu programa, o que eu estiver fazendo, tá? Então, ele diz aí, ó, os monstrinhos da programação estão aqui para ajudá-lo. Ótimo. Então, vamos ver quem são esses monstrinhos? Olha aí, ó. Repasse mentalmente o seu programa, tente prever o que vai acontecer. Você vê algum erro? Esse é o monstrinho verde. O monstrinho amarelo diz o seguinte: quando você terminar de escrever seu programa, sempre execute o programa ou o script para ver se ele está funcionando, tá? Então, vamos ver agora o que é que nós iremos... Olha, tem mais monstrinhos, né? Tem 2 monstrinhos verdes, mas eles se diferenciam pela forma, tá? São verdes, mas a forma é diferente. Revise seu programa sozinho. Esse processo é chamado em inglês de Rubber Duck Debugging. Nós também falamos isso no livro passado. E consiste em revisar o seu código lentamente, como se estivesse explicando para alguém. Ele é muito usado por programadores para corrigir erros nas instruções.
Explique para um colega o que espera que seu programa faça. O que vai acontecer? Alguma coisa vai pular? Vai correr? Algum personagem vai falar? Você vai demonstrar, né? Explicar para a pessoa o que é que o teu programa vai fazer, tá certo? Mostre seu programa para os colegas. Eles têm alguma sugestão de como corrigir o código que não esteja funcionando. Pronto, né? Agora, olha, bem aqui na página, nessa página aqui, vocês têm uma imagem, ou seja, vocês vão colar, né? Depois, vocês vão buscar uma foto de um personagem favorito de vocês. Cada um tem o seu personagem favorito. Eu acredito que sim, né? Então, você vai buscar uma foto, uma imagem, o que for desse seu personagem favorito e vai colar aqui nesse local. Aí você vai responder. Oi. O Gabriel já sabe o meu. E é segredo. Ah, se é segredo, você não vai falar, não é isso? É. Agora, depois de eu colar o meu personagem favorito, né? Ele diz aqui: você gosta de conversar com seus amigos? É aquela brincadeirinha que sempre tem aonde? No início ou lá no final da unidade que nós estamos estudando, né? De marcar as carinhas. Investigar como as coisas funcionam. Aprender a usar melhor o computador. Tem criança que só sabe ligar e desligar, não é? Assim como tem adulto também que tem essa aversão ao computador, né? A modernidade, não quer aprender. Mas nós temos que aprender, porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente está o quê? Utilizando da tecnologia para servir de comunicação entre todos, não é isso? Então, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar essas informações. Falar com outras pessoas usando mensagem de texto, fazer várias perguntas sobre o mesmo assunto, usar programas de um computador para fazer suas tarefas, você vai marcar as carinhas que são respectivas do que você, né, gosta. Agora nós podemos iniciar. Somos engenheiros de rede, tá? Olha aqui, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender sobre algumas características dos protocolos de internet, ou seja, os IPs. Vamos investigar conexões de rede usando algumas ferramentas de diagnóstico. Vamos aprender como os nomes de domínio são convertidos em endereços de IPs, né? Como a imagem mostra aqui do livro de vocês, né? Eles estão mexendo por onde? Por trás dos computadores, né? Eu vou observar como é que esses computadores funcionam, tá, gente? Só que vocês, né, por serem crianças, vocês precisam do auxílio de um adulto, né? Porque, de qualquer forma, eu vou estar onde? Eu vou estar ligado à energia, né? O computador ele é ligado à energia. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado quando a gente está mexendo com a energia. Ah, tia, mas eu sei colocar o meu notebook para carregar. Sim, você sabe, mas mesmo a gente sabendo, a gente tem que ter consciência que é perigoso, não é? Às vezes o fio está meio quebradinho, e quando você liga, começa a sair faíscas. Tudo isso aí você tem que pensar, né? E se você está mexendo, principalmente nesses computadores, onde tem aquelas CPUs, né? Que tem todo aquele aparato de coisas, ali é que tem mais fios para você observar. As palavras-chave... Oi. Porque tem vezes que tá chovendo e a pessoa bota o negócio na tomada e toma choque. Aí tem que ter um auxílio de adulto se for criança. Claro. Energia, fogo, não é? A gente não pode deixar a criança sozinha nesses momentos. Então, a gente tem que estar sempre observando, né? Claro que eu vou deixar ele manusear, mas com cuidado, porque eu estou vistoriando o que ele está fazendo, tá? Então, a gente tem que ter tem que acompanhar a criança quando ela estiver fazendo essas atividades, assim, que elas necessitam de mais atenção. Aqui eu tenho algumas palavras-chave, crianças. Olha, o destinatário. Quem é o destinatário? O destinatário é o dispositivo que recebe algum pacote de dados, tá? Eu tenho o Domain Name Service, ou seja, o DNS. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando a gente está tratando de computação, né? Geralmente os nomes, eles são assim meio que, né? A maioria é em inglês.
né? Os nomes que referem-se ao computador. Então, a gente tem essa... quando eles não dão a siglazinha, né, para a gente gravar com mais facilidade, né? Quando eles dão, é melhor, né? Essa sigla para que a gente possa averiguar essa questão, tá? Tia, Oi. sabe, a única coisa que meu tio me ensinou sobre esse computador aqui, Ah, que ninguém nunca soube, o que é? o Alt Tab. O Alt Tab. Isso. E o que é o Alt Tab? O Alt Tab, quando você aperta ao mesmo tempo, aparece duas telas ou três. Aí, quando buga alguma coisa, você vai para outra tela e ajeita o que você fez. Ah, legal, né? Eu vou mandar um vídeo Ah, explicando como é. tá bom. A gente vai esperar, tá? Tá. Olha, a internet. Internet, essa palavra todo mundo já conhece. Nesse momento, então, de pandemia, a gente lida com ela todo santo dia, né? Briga com ela toda hora, todo instante. A internet caiu. Ah, minha internet caiu. Não é assim? A minha internet nunca Internet, caiu. rede que conecta computadores de todos os lugares do planeta. Olha aí, criança, ó. Então, hoje, nós estamos mais do que nunca interligados na internet, né? O planeta, né? Devido a essa pandemia, né? O planeta todo está usando a internet. Nome de domínio é o link, né, criança? Formado por palavras para identificar um endereço de IP específico. Redes de computadores, que são conjuntos de dispositivos conectados entre si, né? Que é chamado de rede. O remetente é o dispositivo que envia, né, algum pacote de dados. Eu tenho o switch de rede, tá? Deixa eu ver aqui quem é que quer entrar aqui. Só um momentinho. Então, eu tenho aí esse conjunto, esse switch de rede, né? Equipamento que permite a conexão e o tráfego de informações entre dispositivos em uma rede de computadores. Nós temos também o pacote de dados, né? Que é um conjunto de pequenas mensagens transmitidas por meio da internet. Protocolos de endereço de internet, que são os endereços de IP, né? É um padrão numérico que identifica os dispositivos conectados em uma rede. Então, aqui eu tenho algumas palavras-chave que nós iremos utilizar dentro deste capítulo, tá? Agora, dentro das conexões físicas e o wireless, tá? O que é que nós iremos ver? Usamos a internet todos os dias para várias atividades. Isso aí vocês já sabem mais do que eu, não é isso? Fazer contato com alguém por meio de correio eletrônico, é o e-mail, né? Ô, tia, Oi, Matheus. o meu avô faz pelo Gmail para mandar currículo. Pois é, isso aí é endereço eletrônico, tá? Que é o e-mail. Endereço. O correio é... Matheus, desliga o teu microfone, meu amor. Acessar redes sociais, assistir a vídeos, ver as últimas notícias, fazer pesquisas, tudo isso aí a gente utiliza as conexões físicas, né? Ou o wireless, né? A vida era bastante diferente quando não existia a rede mundial de computadores. A internet só é possível por causa de quem? Das conexões entre computadores do mundo todo. São as conexões que permitem a existência de uma rede, mesmo as menores, como a rede de computadores de escola, né? Da nossa escola. Tanto na internet quanto nas redes locais, dados e mensagens são transmitidos por essas conexões, que podem ser a cabo ou sem fio. Na próxima vez que você usar um computador na escola, verifique os cabos coloridos conectados na parte de trás dele. Além do cabo de energia, um desses cabos pode estar conectando o computador à rede de computadores da sua escola.
Então, isso aqui a gente verifica, olha, essa imagem aqui, como mostra no livro de vocês, geralmente a gente verifica onde tem mais de um computador, 3 computadores, né, que geralmente eles fazem essa conexão entre os 3 computadores, 4, 5, né, dentro da escola. São vários computadores, então eles fazem isso quando se é utilizado computadores, né, crianças? Que hoje em dia a gente já usa muito dispositivos móveis, né, que são os celulares, são os iPads, são os tablets, né, os notebooks. Então, tudo isso aí a gente já pode diminuir essa questão de quê? De fios, tá? Isso aqui, ó, essa questão aqui de fios, mas é quando é rede de computadores. E quem tem ainda esses computadores que são interligados assim em casa, né, que são ligados por vários fios desses aqui coloridos. Mas hoje em dia a gente utiliza mais são os dispositivos móveis, não é isso? Olha aqui, ó, na página seguinte. Na página seguinte diz assim: em geral, em redes locais, eles estão conectados a uma caixa na parede ou a uma caneleta. Isso aqui são coisas que nós não vimos, né? Que a gente não vê. Por quê? Porque geralmente tem uma sala só para ficar essa conexão, né? Onde é que eu vou conectar todos os computadores da escola, tá? Vai ser nessa sala, bem aqui. Então, aqui nessa sala, tá, crianças? Eu vou encontrar toda essa fiação aqui, ó, tá? Essa sala aqui, ela vai ser responsável pela conexão de todos os computadores, tá? Então, nessa sala aqui é que eu vou encontrar os fios azuis, os amarelos, os verdes, são fios de várias cores. Eles identificam assim, através de fios coloridos, crianças, para facilitar até a identificação deles, tá? Porque eles identificam pela cor, tá? Eles sabem onde é que eles vão ligar o fio amarelo, onde é que eles vão ligar o fio azul. E se você pudesse seguir o caminho que esses cabos percorrem, chegaria à sala onde ficam os switches de rede. E por meio deles chegaria aos servidores que estão conectados à internet, tá? Então, essa sala bem aqui é um modelo de switch. Eu até depois vou perguntar para a tia Isadora se eu estou falando corretamente, né? A palavra em inglês, tá? Essa palavra vem aí. Então, é a sala onde fica o quê? Todos os fios que estão ligando todos os computadores de uma determinada empresa, tá? Geralmente na rua, né? A gente tem aquelas caixas brancas de telefonia. Quando as pessoas são chamadas, esses técnicos de internet, né? Eles abrem uma caixa, né? Onde tem essa fiação todinha lá dentro daquela caixa. E eles, como são os técnicos, né? Eles sabem qual fio que eles vão mexer, certo? Então, eles já sabem. Por quê? Porque eles estudaram para aquilo ali, tá? Se a gente for mexer, a gente pode o quê? Ligar errado, não ligar, desconectar um computador. Então, isso aqui, para a pessoa mexer aqui, ela tem que ter uma experiência, né? Ela tem que saber aonde ela está mexendo, ela não pode mexer à toa. E essa imagem aqui da moça, ó, é o modelo de um servidor. Por outro lado, se o computador estiver usando uma conexão wireless, isto é, uma conexão sem fios, né? Por exemplo, haverá então um ponto de acesso, ou seja, um aparelho chamado roteador, que a gente tem na nossa casa, não é? A maioria de nós temos um roteador em casa, né? A Wi-Fi que conecta o computador aos servidores da escola, sem necessidade de cabos. Então, quando tem-se um local, por exemplo, uma empresa, essa empresa ela tem são conectados vários computadores, né? Aí eu não quero utilizar fios, não, eu quero utilizar o wireless, né? Eu quero esse aparelho aqui, um roteador, porque ele é que vai fazer a transmissão da internet para todos os meus computadores da escola, né? Mas geralmente quando a empresa é muito grande,
ela precisa de vários roteadores, né? Porque só um não vai suportar alimentar tantas redes, né? Hoje em dia, cada dia que passa, surge uma nova, né, conexão, um novo modelo de internet. A internet é fibra, né, fibra ótica. E cada vez eles vão se aperfeiçoando mais. Devido ao quê, crianças? Devido à necessidade do ser humano, né, com a internet. Cada dia mais a gente precisa mais da internet. E se a gente precisa mais da internet, mais a gente utiliza. E quanto mais pessoas utilizam, mais ela vai ficando sobrecarregada. Então, vai ter que ter uma mais potente do que a outra. Sempre vai existir uma mais potente do que a outra. Então, sempre vai haver essa questão, né, desse estudo, né, para conseguir uma internet melhor. Sempre vai aparecer uma que é melhor do que a outra. Ah, não, a minha internet é tal internet. Ah, a minha menina toda hora cai. Hoje em dia, eu estava vendo, estava assistindo uma reportagem, que não é só aqui, não, que está acontecendo isso. Em todos os lugares, devido ao que está acontecendo com o mundo. Né? Todo mundo está conectado à internet. Antigamente, claro, tinha internet, né? Antes da pandemia tinha internet, todo mundo usava, mas não com essa frequência que estamos Também, utilizando agora. Oi. ó, minha avó falou, né, que assistiu um jornal ontem, né? Aí tava Aham. que estou sem internet, porque eu estou trabalhando em casa. Eu não entendi. Você estava sem internet? Aí é, caiu a internet aqui. Ah, quem está falando? Caiu. Ah, Thaís. Né? Eu recebi mensagens que teve criança que não conseguiu entrar. Por quê? Porque a internet estava em manutenção no bairro que ele mora, tá, criança? Então, hoje nós estamos passando por isso devido à situação mundial, tá? Porque todo mundo está conectado à internet. Tinha, mas antes todo mundo era conectado, mas não nessa intensidade, tá? As pessoas trabalhavam, sim, na internet, mas não todo mundo. Agora, hoje em dia, todo mundo está trabalhando via internet. Então, por isso, essa deficiência que está acontecendo com a internet. Todo mundo está conectado mais do que antes, com certeza. Isso vocês podem ter certeza que é, tá? Então, vamos lá, ó. Essa atividade bem aqui nós iremos fazer, tá? Olha aí, ó. Pense em todos os diferentes motivos pelos quais vocês usam a internet. Registre os motivos em uma lista, tá? Essa lista vocês vão escrever aqui, ó, nesse mapa mental aqui, tá? Vocês vão listar os motivos pelos quais vocês usam a internet. Então, dentro de cada nuvem, você vai escrever um motivo. Vamos lá. Rapidinho para a gente comentar. Depois você vem, ó. Pense como a vida das pessoas seria diferente sem a internet. Busque informações sobre a época em que não havia internet. Conversando sobre isso com um adulto que lembre desse tempo, tá? A Como minha é? avó, tia, Oi. a minha avó, né, ela vivia no 1960, ano que ela nasceu, ainda Uhum. ela tá viva, mas ela não tá, ela saiu, aí eu pergunto para ela depois. Ótimo. Mas a primeira você pode responder, Eu tá? já tô fazendo. Ótimo. Então faça aí para a gente poder comentar.
Que ótimo, Yasmin. A Yasmin está falando aqui para mim que na antiga escola dela tinha aula de computação e a sala ficava cheia de computadores. Nessa A minha sala, também, a minha também. dá para você o quê? Dá para você perceber, né? Observar a questão da fiação que nós mostramos aqui. Não foi isso? Dentro dessa sala de informática, nós percebemos isso. Ô, tia Meire, Oi, na minha antiga escola também. que legal, tá? Adorava aquela escola. Era, meu filho. Era. E tinha informática. Tia, que página a gente vai responder agora? É sair da nuvem. Terminou? Eu vou fazer agora. Então vamos. É só a nuvem. Ô, tia, só sobrou 3 aqui, que eu não tenho mais nada de fazer com a internet. Pronto. Então vamos. Sobrou 3? Ótimo. É. Então vamos ouvir aqui as respostas. Vamos iniciar pelo Matheus. Matheus, qual foi a sua resposta? As respostas que você colocou dentro das nuvens? A primeira foi estudar, a segunda foi pesquisar, a terceira foi usar um pouquinho no meu celular, depois assistir desenhos e depois escutar música. Aí... Pronto. Ah, tá bom. E aí? Nada não. Pronto. Mais alguém fez? Quem mais fez? Gabriel. Vai, José. Logo, José. Eu botei TV, celular, tablet, pesquisar atividades para falar com outras pessoas, assistir filmes e séries, receita digital e Netflix. Olha, tu utiliza bastante, né, José? Sim. Vai, Heitor. Agora você. Pesquisas, rede social, assistir vídeos, ver notícias, jogos, filmes, receitas e estudo. Muito bem. E receitas, vocês gostam, de ver receitas? Que legal, não sabia que por vocês causa da gostavam minha desse lado. Por causa da minha alergia. Você busca essas receitas, não é isso? Ô, tia, Oi. no dia do meu aniversário, eu vou convidar todo mundo aqui pra minha casa e vou fazer muito suquinho pra todo mundo tomar de suco. De suco de Porque jarra tu faz, que né? tem. Tu sabe fazer, não é, Matheus? Eu sei. Tu aprendeu. Aprendi Pronto. no final de semana passada. Só um momentinho, Matheus. Desliga agora o microfone, Matheus. Matheus. Quem tá falando agora? Não sou eu, agora que eu tô falando. Desliga, amor, o seu microfone. Emanuele, tia. Emanuele, vamos, Emanuele, fala aí. Tá. Gravar. Estudar. Gravar. Pesquisar. Sim. Assistir filme ou desenho e jogar. Ótimo. Gabi, você fez, Gabi? Ok, tia. Você fez? Preencheu as nuvens? Vamos lá, leia para mim. Para assistir aula. Meus pais usam para trabalhar, escutar música, fazer pesquisas, YouTube, Netflix, gravar vídeo e jogar no celular ou no computador. Pronto. Pietra, você disse que fez, Pietra. Sim, eu vou começar a falar. Pode falar. Pesquisa, estudar, jogar, desenhar, ouvir música, receitas, ver filmes e fazer trabalho. Olha, eu fiquei admirado que a maioria botou receitas, né? Quem mais? Quem mais fez? Eu. Vai. A Andressa. Pode falar.
estudar, jogar, pesquisar, para baixar jogos, receitas e assistir aula. Pronto. Suzana, você fez, Suzana? Sim, eu fiz. Leia aí, o que você escreveu? Novos truques de maquiagem, jogar, receitas, assistir séries. Também eu preciso para assistir aula, pesquisar, fazer trabalhos e ler livros. Ótimo, que coisa, gente, eu estou admirada. Yasmin, você, Yasmin? Tia, posso falar o meu? Pode, vai, enquanto a Yasmin pensa aí mais um pouquinho. Estudar, pesquisar, assistir filme, ouvir música, conversar com as pessoas, receitas, assistir aula e gravar vídeos. Rapaz, quando a gente voltar, vou querer ver essas receitas em prática, hein? Ok, então vai se preparando porque eu vou fazer um monte de comida. Eita! Fazer bolo, vou fazer brigadeiro. Pode me chamar que eu fazer- faço. Pode me O chamar que eu suquinho. faço soquinho só. Ok. Pronto, a gente Adoro vai fazer fazer o isso. nosso piquenique, né? Com É, as quando comidas que acabar. vocês sabem fazer. Trazer congelado. Thaís, você, Thaís, Cauã. Ô, tia, sabia que leva 2 horas só para congelar suquinho? Sim, só um momentinho, tá, Matheus? Vamos ouvir Tá os bom. colegas. Cauã Lucas. Você fez, Cauã Lucas? Sim, Lê para mim, meu amor. assistir, jogar, estudar, escutar música, pesquisar, falar com outras pessoas e jogar no meu Xbox. Olha, tá vendo? João Lucas, e você, João Lucas? Eu, tia. É você mesmo. O que é que você escreveu aí? Bom, eu escrevi. Eu gosto de andar de bicicleta, Não, meu gosto de amor. jogar. O que você faz utilizando a internet? É isso que eu Tudo perguntei. Tia, tudo bem. O que é? Eu gosto de jogar, jogar joguinhos legais. Também eu gosto de ficar no computador, ficar em eletrônico na TV, assistindo filmes, desenhos. Ok. Deixa eu ver. Tá. Fernanda, Sim, tia. o que você escreveu, meu amor? Fazer trabalho, assistir aulas, olhar receitas, escutar músicas, pesquisar, Aham. mais informações e diversão, né? Que eu também posso jogar. Claro. Mais alguém que não falou? Ainda tem mais coisas, Fernanda? Eu quero falar uma coisa, porque escutar música eu gosto, mas eu escuto mais música para estudar na igreja. A Yasmin escreveu aqui o que ela gosta. Ok, Yasmin. Eu li aqui a sua resposta. Crianças, olha, voltando aqui, ó, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês aqui, ó, tá? Para acessar, para que vocês possam ver, tá? No meu livro. Desliga o microfone agora, por favor. Isso. Olha, são os recursos disponíveis, né? Que a gente tem aqui para essa unidade. Definições de comando, ó. Nós temos aqui algumas definições de comando, tá? Como eu falei para vocês, geralmente os nomes eles são em inglês, né? Ó, o primeiro nome aqui, ipconfig, é o comando que informa o endereço de IP, ou seja, o protocolo de internet do computador. Eu tenho lookup, comando usado para procurar o endereço de IP de qualquer website nomeado. Eu tenho o ping, comando que verifica a velocidade da conexão de um computador, por meio do envio de uma pequena mensagem, na forma de um pacote de dados, para outro computador, registrando o tempo de sua transmissão. E o tracert é o comando que rastreia a rota de um pacote de dados individual, mostrando todos os IPs dos computadores em que o pacote de dados passou, tá?
Aí nós temos mais aqui, ó, passo a passo para a atividade de transmissão de mensagens, tá? Nós temos aqui, ó, aqui está o passo a passo para a atividade de transmissão de mensagens. O que é que nós vamos precisar antes de realizar a atividade, tá? Realizando a atividade, aí nós temos aqui, ó, o passo a passo. Vou precisar de uma folha de configuração da sala de aula, das fichas de mensagem, dos cartões de endereço de IP. Eu vou precisar imprimir e cortar a quantidade apropriada de cartões de endereço de IP, né? No caso, seria por alunos, né? O número de alunos que eu tenho. Eu ia numerar cada uma das carteiras, né? Para que vocês soubessem onde sentar, tá? E aí nós iríamos realizar a atividade. Eu ia entregar cada cartão desse aqui, ó, e pedir que vocês sentem na carteira que tem um número em sua ficha. Ou seja, a ficha ela está aqui numerada, tá? Aí assim ia ser o passo a passo da atividade. Ó, eu vou deixar bem aqui, salvo bem aqui. Tá bom? Olha o que eu tenho mais aqui, os cartões de endereço de IP. A atividade vai para casa? Não, essa aqui não. Estou só mostrando para vocês, tá? Ó, os cartões de IP seriam esses, né? Com o número de computadores que teria, né? Na sala para a gente utilizar. Depois, fichas de mensagem. Eu não entendi o que esse negócio IPs. Não, tia. É o tal de Wish. Ele diz o que é o wish, né? O que está dizendo aí o wish para você, bem aí no seu livro? Leia bem para mim. Crianças, para eu poder entender cada coisa do computador, cada fio, o que quer dizer cada conexão, o que quer dizer cada coisinha daquela, eu tenho que estudar o computador, tá? Nós vamos estudar aqui o básico, nós não vamos adentrar a fundo. Diga. Quem está falando? Esse 1.5, a que horas é o almoço? O IP é para casa? Não, meu amor, isso aqui eu estou só mostrando para vocês. São os recursos que eu tenho disponível para essa unidade, tá? Só que para a gente fazer essa atividade, crianças, a gente precisaria estar dentro de uma sala de computação, onde tivesse o quê? Vários computadores para que a gente pudesse observar isso, tá? É como eu falei para vocês, cada um de vocês tem um tipo de computador. Tem gente que não tem computador. Eu não tenho computador, né? Eu utilizo o iPad da escola. Na minha casa eu não tenho computador. Sem o iPad da escola, meu único meio de utilizar a internet é meu celular. Então, a gente tem que utilizar o que a gente tem para poder aprender o que a gente quer aprender. Não é assim? Então, quem utiliza notebook, vai ver os fios que conectam o seu notebook, tá? Vai ver as funções que a função de cada objeto, de cada coisa dessa, você vai observar dentro do aparelho que você tem, tá? Porque para responder essa atividade aqui, ó, com esses recursos que eu estou mostrando para vocês, eu teria que estar onde? Numa sala cheia de computadores, como mostrou lá no começo. Pode sim. Lá no começo que eu mostrei aquela sala cheia de fios para vocês, eu teria que estar numa sala daquela, para que vocês pudessem observar, né? Cada fio, a função de cada fio daquele, de cada cor daqueles fios, tá? Então, mas como nós não estamos, tá, criança? Eu estou só mostrando para vocês algumas dessas funções, tá? Os links, né? São os softwares e aplicativos, como a gente já viu. Ô, tia. Aí tem os tutoriais, né? Os tutoriais, geralmente, eles vêm aonde? Em PDF. A gente tem que ler o tutorial todo. O que é o tutorial? É o passo a passo do que eu quero aprender, né? Tutorial online, eu tenho o Google Maps, né? O Google Maps, né? Que a gente observa lá o mapa de uma rua, de uma cidade, não é isso? E tem aqui algumas informações e ideias, tá? O Prezi é um guia sobre como a internet funciona. Eu tenho o Code It,
uma unidade de trabalho para os alunos do ensino fundamental sobre como a internet funciona. Então, são informações que nós temos, né, dentro dessa aula, né, que a gente pode estar observando, tá? Mas nós não vamos aprender a configurar e desconfigurar um computador. Nós não vamos aprender como funciona cada fiozinho daquele, tá? Ó, o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tudo aqui está em inglês. Ô, tia Mary, posso lhe falar uma coisa? Pode. Esse notebook aqui que eu estudo é de vários lugares, pode andar em vários lugares esse daqui. Por quê, meu amor? O notebook é um aparelho, é um dispositivo móvel, não é, criança? É isso que eu falei para vocês. Vocês não prestam atenção que eu falo. Dispositivos móveis são celulares, tablets, notebook, porque onde eu for, eu posso levar meu notebook, eu posso levar o meu iPad, eu posso levar o meu celular. Agora, aquele computador grande que tem aquela caixa, né? Aquela CPU, eu não posso sair carregando aquele computador para lá e para cá. Não é verdade? Ou posso? Só se ele der problema que eu tenho que levar minha CPU para consertar. A não ser, eu não posso estar carregando ele como eu carrego meu celular, como eu carrego meu iPad, como eu carrego meu notebook, né? Então, isso daí, bem aí está a diferença entre o dispositivo móvel, que hoje nós temos, né? Como eu falei lá no começo, que antigamente não tinha essa disposição de aparelhos, tá? Oi. Fernanda, posso lhe falar? A palavra network. Hã? A palavra network. O que tem? A palavra network significa rede. Rede. Crianças, olha, no livro de vocês, nesse livro aqui, ó, tá? Assim como no livro passado, nós temos lá naquela parte que fala de palavras-chave, né? Vocês encontram muitas palavras que às vezes a gente nem sabe, ó, o que significa. Como bem aqui, ó, no início está dizendo, a Gabi perguntou, né, que ela não entendeu o que é o IT. É o equipamento que permite o quê? A conexão e o tráfego de informações entre os dispositivos em uma rede de computadores. É como se fosse o wireless, tá? Aquele que transmite a internet. Eu posso ter um aparelho daquele, né, um roteador daquele, onde ele vai transmitir dados para diversos computadores. É a mesma coisa do IT de rede, tá? Ele permite essa conexão e o tráfego de informações em dispositivos em uma rede de computadores, tá? Então, essa é a função dele. É como se fosse um roteador, tá? Ele tem que transmitir essas informações para vários computadores. E é diferente, ó, do que nós vimos aqui, tá? Isso aqui, ó, é uma caixa onde tem um mundo de fios, né, que faz essa distribuição de internet para os computadores dessa empresa. São vários computadores, então tem que ter o quê? Uma rede de transmissão, que não é uma rede móvel feito wireless, tá? Aquela sem fio, não, essa aqui é com fio, tá? O wireless é aquela que já vem mais moderna, sem fio, tá? É o roteador. Ó, aqui na terceira questão, ele diz que você vai precisar da ajuda de um adulto para realizar essa tarefa, junto com a pessoa que você escolher para ajudá-lo. O que você vai fazer? Verificar os cabos atrás do computador. Tá? Geralmente, criança, quem tem computador ainda daqueles, tá? Porque se eu já tenho um notebook, já é mais difícil para eu observar essa quantidade de fios. Pois não? O meu computador que eu usava para assistir aula, ele pifou. Ele pifou? É normal, né, criança? A questão, como eu falei para vocês, nós estamos utilizando demais. Aqui né? em casa só tem notebook. Que bom, né? Você tem esse dispositivo móvel. Oi. Aqui em casa a gente tem 2 computadores, esses que tem fio, e a gente tem 2 notebooks. Pronto. Você com esse computador antigo, você pode observar
com o seu pai, né, uma pessoa entendida também na informática, ele pode lhe ajudar nessa questão aqui, ó, tá? Da verificação dos cabos atrás do computador. Se houver cabos, tente adivinhar qual é a função de cada um deles. Aí ele vai lhe dizer, olha, esse verde aqui ele é o responsável pela transmissão de dados. O amarelo, ele já é responsável por outra coisa. O vermelho, o cinza, tá? Então, ele vai lhe dizer, para que na próxima aula você possa estar fazendo essa... Aqui que está saindo eco. Tá? Que você possa estar verificando isso aí, depois possa estar o quê? Passando umas informações para todos nós, né? A generosidade intelectual, crianças, né? Eu passar o meu conhecimento, eu não guardar só para mim, tá? Isso chama-se o quê? Generosidade intelectual, tá bom? Ó, se houver cabos, tente adivinhar qual a função de cada um. Depois, eu vou seguir a conexão do cabo até o IT e o servidor de rede. Se não houver cabos, procure o ponto de acesso Wi-Fi próximo ao computador. A maioria, né, de nós hoje, a gente tem o quê? É um Wi-Fi, né? Ao encontrar o roteador, você notará que existe o quê? Cabos ligados a ele. Eu vou rastrear esse percurso desses cabos que vai levar até o servidor, ou seja, quem está me fornecendo a internet. Aí você vai desenhar aqui, ó, o seu computador e os cabos que existem nele e que você examinou, tá? Esse espaço aqui é para você fazer isso. Tia, o meu não é um computador daquele antigo que tem esse horror de fio. O meu é o quê? É um notebook. Você vai, desenha aqui. O notebook também ele necessita o quê? De um cabo para carregá-lo. Não precisa? Precisa, tá? Ele tem que ser carregado, né, na tomada. Então, ele tem um cabo. Oi. Aqui em casa tem 4 notebooks. Quem está falando? Aí. Quem? Aí. Ah, Thaís. Então, essa aqui é a atividade. Só para você desenhar o aparelho de dispositivo, se é um dispositivo móvel, ele não é móvel, se ele é aquele mesmo que tem que ficar fixo lá, tá? Você vai desenhar aqui para que a gente possa observar na aula seguinte. As mensagens na rede. Olha aí, todos os computadores eles têm um endereço único, né, que é chamado de endereço de IP. Ele é composto de uma sequência de números e serve para identificar e localizar cada computador na rede, certo? Aí ele diz que com essa identificação, o computador ele pode enviar... Aonde? Foi? Com essa identificação, o computador pode enviar informações para outro computador, como também pode receber dados por meio de uma rede, tá? Quando os dados são transferidos por uma rede, como a internet, eles são divididos em pequenos grupos chamados de pacotes de dados, tá? A nossa internet móvel, né? Aquelas pessoas que compram pacotes de dados para poder usar a internet no computador, no celular. Isso é chamado de pacote de dados, né? Então, nós compramos um pacote de internet para poder utilizar. Eu não tenho internet na rua. A pessoa, para utilizar a internet na rua, no seu celular, ela tem que ter um pacote de dados, não é isso? Então, ela tem que comprar um pacote da sua operadora para poder utilizar a internet onde ela for, tá? Porque ela não vai poder andar com um roteador no meio da rua, não é assim? Esses pacotes, eles passam por diferentes roteadores entre o IT de rede do computador remetente e o IT destinatário, tá? Ele sai do que me manda e chega até o meu computador, até o meu celular. Os pacotes, eles chegam ao destinatário como peças de um quebra-cabeça e são recolocados na sequência correta, reconstituindo o arquivo, tá, criança? Isso tudo faz parte, gente, da questão da internet. Quando a gente vai botar um crédito no celular, a gente está comprando um pacote de dados, tá? Para que a gente possa o quê? Utilizar essa internet,
Porque senão eu não vou utilizar a internet. Eu não tenho internet. Como é que eu vou usar a internet se eu não comprei meu pacote de dados? Agora, em casa, eu tenho a minha internet, né, que ela pode ser via rádio, ela pode ser fibra, ela pode ser, né, qualquer internet que você tem em casa. Ali você vai utilizar quem? O Wi-Fi, né? O seu roteador. Você tem a sua internet em casa, mas na rua você vai ter que ter o seu pacote de dados. Então, vamos aqui, ó. Explique com suas palavras o que é o endereço de IP de um computador. Eu não sei. Crianças, voltem lá, ó, na página primeira lá, que tem dizendo que é o endereço de IP, tá? Aí você vai escrever. Alguém fez? O que é o endereço de IP? Ele é composto de quê? De uma sequência de números e serve para identificar e localizar cada computador na rede. Isso é um endereço de IP. Está bem aqui no livro de vocês, na página 12. Tá? Bem aqui, ó. Deixa eu riscar bem aqui para você ver o que é o endereço de IP. Opa, opa, opa. Deixa eu apagar assim. Ó, bem aqui está o endereço de IP que você vai escrever. Cadê o meu lápis que não apareceu? É composto por uma sequência de números e serve para identificar e localizar cada computador na rede. Meu amor, a gente tem que terminar essa aula para ir para outra aula, tá? Você está com muita pressa. Nós já não terminamos a aula de Turing para poder falar de geografia, crianças. Tá? Vamos esperar. Não sei por que a pressa. Só porque hoje é sexta-feira, vocês querem sair voando? Então, eu vou botar aqui. Matheus, lê para mim o que é o endereço de IP, Matheus. Para eu escrever aqui, filho. Ainda estou fazendo. Quem já fez? Para dizer para eu escrever aqui. Eu. Diga aí, Fernanda. É Vai. IP é composto de uma sequência de números e serve para identificar e localizar cada computador na rede. Composto por uma sequência de números. E serve para identificar e localizar. E tia, são os protocolos da internet. Pronto. De números. E serve para identificar e localizar. Para identificar. Protocolos da internet. Muito bem, Gabriel. Identificar e o que mais, Fernanda? Cada computador na rede. Cada computador na rede. Ou seja, são os protocolos da internet. Computador da rede. Pronto. Respondemos a primeira questão. Agora você assistiu a apresentação da atividade sobre a transmissão de mensagem? Faça o que se pede abaixo. Opa, saí riscando, tô doida. Pense nas principais diferenças entre a transmissão de mensagens que você fez na atividade apresentada e com essa transmissão de mensagem, como essa transmissão de mensagens acontece na internet. Faça uma lista das principais diferenças. Eu vou passar bem aqui para vocês aqui, deixa eu ver. Essa apresentação, transmissão de mensagens. Deixa eu ver bem aqui no meu livro. Para que você possa responder bem aqui essa questão.
Que é isso? Ai, 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 ai. A vida está cantando. A vida... Quem é que tá falando aí que a vida tá difícil, gente? Era a Fernanda que eu vi ela aqui com o... Foi Heitor Gabriel que estava cantando. Eles tinham esquecido de desligar o Eu microfone. vi Heitor e Fernanda com 2 microfones ligados. 3 contigo, né, Matheus? Eu tava dizendo. Muito bem. Sempre assim, né? Dizendo. Thaís é só conversando no chat. Eita, Thaís. Crianças. Cabos submarinos. Vamos ver aqui. Endereços de IP. Endereços de IP. Tá aqui os endereços de IP. Ah. Vamos ver aqui. Até a tia tá ativando o mudo. Ativaram o mudo para a senhora, tia. Que coisa, gente. Parem de desativar parem de ativar o mudo pra tia, gente. E eu nem sei onde é que faz isso. Eu também nem sei. Não. Eu também não. Tem alguém fazendo eu isso. Não sei não. Esse negócio. Gente, não é engraçado. Revele-se logo. Vai que a tia tá falando um negócio importante. E você ativa dela. Isso é verdade. Vai que a tia tá falando Revele-se logo. E vocês ativam o mudo e a gente tá perdendo o que ela tá falando. Estavam perdendo mesmo, tá? E vocês, em vez de prestar atenção, vocês querem brincar. Olha aí, tá aparecendo a transmissão? Não, tia, tá travado na chamada. Não, já tá tudo preto. Tia, agora apareceu. A senhora tinha ficado mudo. Apareceu até no espelhamento. E é muito chato botar as pessoas no mudo. Ela foi mais 10 vezes comigo já. Pronto, voltou. Vamos ver se vai transmitir novamente a tela. Pronto, olha aí, criança. Uma rede local de alguma escola, olha. Aí ele mostra para vocês, né, um grupo de computadores. Esse grupo de computadores, né, ele tem aí um wireless, né, onde ele faz essa transmissão de dados para todos esses computadores. Nós temos aí um laptop e os tablets, né, laptops e tablets. E lá em cima são os computadores. Esse wireless, ele é responsável por quê? Pela transmissão de internet para todos esses aparelhos. Tanto os computadores, que são os fixos, como os móveis, né? Que são os laptops e os tablets. As caixinhas laranjas, elas são os roteadores, né? Elas é que vão fazer essa transmissão da internet. O vermelho é o ISP, que é Internet Service Provedor, né?
que é o provedor de acesso à internet, esses dois vermelhinhos. O amarelo é o servidor da web, tá? Cada pontinho amarelo. Eu tenho o azul, né, que é o servidor que recebe também, e o verde, que é o computador da rede, que faz a distribuição para todos os outros computadores, tá? Isso aí também é um modelo de o quê? De uma transmissão de internet para vários computadores, tá? Essas são as fichas de mensagem, no caso daquela atividade, seria esse aqui, ó. As fichas de mensagem, né? A sequência, o dado, né? A parte da mensagem, para quem eu vou mandar a mensagem, certo? Dessa forma aqui, ó. Cadê? Mensagem. A sequência, né? O dado, ou seja, a parte da mensagem para quem eu vou mandar a mensagem. Tá bom? Pronto. Então, vamos lá. Voltando lá para o livro de vocês. Ó. Deixa eu passar aqui. Esse aqui já foi. Esse também. Aqui, né? Seu professor apresentará a atividade de transmissão de mensagem para você. Com essa atividade, você vai poder entender como os dados são transmitidos entre computadores da mesma rede, tá? Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês lá da transmissão, né, de internet do wireless, né, para várias redes de computadores. Ela fez a transmissão para os computadores fixos, para os laptops e para os celulares, não foi? Uma rede só foi responsável pela transmissão para vários computadores. Lembre-se da extensão do endereço de IP e de como os dados são transmitidos, né? Aqui, ó, o endereço de IP, como o Gabriel disse, ele é uma ferramenta importantíssima para quê? Deixa eu fechar aqui. Para que eu possa utilizar a internet, não é? É por meio dele que eu vou receber todos os dados disponíveis para que eu possa utilizar a internet, para que eu possa pesquisar, tá? A outra página. Vamos aprender. Aqui nós temos algumas ferramentas, né? Que são essas que estão em negrito aqui, ó, para vocês observarem. Testando as conexões de rede, as conexões das redes de internet. Os engenheiros de rede costumam testar de duas máquinas, né? Duas máquinas estão conectadas. Se duas máquinas estão conectadas, para isso é o quê? Preciso conversar diretamente com um dos computadores, utilizando prompts de comando, né? Você pode encontrá-lo usando o menu iniciar do Windows. No caso, se você estiver utilizando um PC, né? Um computador. Digite ipconfig. Isso aqui a gente viu lá no começo, vocês estão lembrados? O significado de cada um desses aqui, ó. O ipconfig. No prompt de comando e pressione Enter. Aqui, crianças, ele dá como eu fazia, ó, passo a passo, tá? Como é que eles fazem para testar as duas máquinas, né? Essas máquinas de computador. Eles vão utilizando esses comandos, tá? Eles vão utilizando passo a passo. Geralmente, quando eles estão testando, não sei se vocês já prestaram atenção, aparece essa caixa bem aqui, ó. Essa caixa aqui, né? Com vai aparecendo assim, ó, várias letras, uma atrás da outra, né? Que a gente pensa até que é uma carta, alguma coisa. É assim que meu tio faz. Quando ele faz isso. Tipo assim, ele vai testar alguma coisa, né? Para ver se a conexão está funcionando. Aí o computador ele vai começando a fazer o prompt de comando, né? O teste, tá? Então ele vai aparecendo o teste até o computador ligar, não é isso? Por exemplo, o computador ele não está querendo conectar à internet.
Aí ele vai começar a fazer o teste, ele vai testar se o roteador está funcionando, se o wireless está funcionando. Aí ele começa indo pelo prompt de comando, né? Ele vai no iniciar, digita esse aqui, ipconfig, né? E depois pressiona Enter. Depois, outra ferramenta chamada ping. Ping, não é pig, é ping, de ping-pong, né? Pode ser usada para conferir o quê? Se as conexões entre esses computadores. O ping, ele envia um pacote de dados entre dois computadores e coleta essas informações sobre o tempo que leva para esses dados serem transmitidos. Se você digitar ping seguido do endereço de IP de outro computador e pressionar Enter, conseguirá ver a informação que confirma se as duas máquinas estão conectadas, tá? Então, aqui, para que ele faça isso aqui, crianças, ele precisa estar diante de quê? De dois computadores, tá? Para ele ver se ele consegue fazer essa transmissão de um para o outro. Então, ele tem que utilizar dois computadores, tá? Para poder fazer esse teste. Aqui ele está fazendo um teste para ver se realmente o computador ele está conectado a alguma rede, né, de internet. Se os dois computadores eles estão conseguindo se transmitir essas informações. Esse é o tipo de teste que ele faz, tá? Depois, agora você vai tentar. Desenhe um mapa que mostre todos os computadores da sala de aula. Nossa sala de aula não tem computadores, não é verdade? Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar os aparelhos que você tem em casa como recurso de internet. Ou seja, eu tenho um celular, eu tenho um tablet, ou um iPad, ou um notebook, ou que mais, aquele outro nome que ele deu, um laptop, né? Você vai desenhar aqui, tá? Você vai utilizar dos meios que você tem, tá? Eu vou desenhar aqui o meu computador, né, com a minha CPU, porque meu computador ainda é daquele modelo antigo, né, onde tem aqui eu tenho esse, eu tenho o que mais? Eu tenho um tablet, um iPad, eu tenho um celular, pronto. Aí eu vou tentar o quê? Tá? Desenho um mapa em que mostre todos os computadores da sala de aula. Esse computador aqui, ele está ligado, né? Ele está ligado aqui em alguma coisa. Esse aqui, ele é o quê? Isso, exatamente, Fernanda. O que você tem em casa, tá? Assim é que vai ser. Como nós não estamos numa sala de informática, a gente vai utilizar o que a gente tem em casa, tá bom? Aí ele diz, acesse agora o prompt de comando. Para você acessar esse prompt de comando, criança, o que é que ele disse lá na página anterior? Eu preciso estar com dois aparelhos, tá? Para que eu possa fazer esse teste. Descubra o endereço de IP do seu computador usando o comando ipconfig, tá? Quando eu utilizar esse comando aqui, eu vou descobrir o meu endereço de IP. Crianças, cuidado ao tentarem fazer isso aí, tá? Para que vocês não destruam o computador da casa de vocês, ou o aparelho que vocês têm para utilizar como ferramenta de estudo, tá bom? Escreva o endereço do IP do seu computador no mapa que você desenhou. Depois que você descobrir o seu endereço, você vai escrever aqui, crianças. Opa, saiu da tela. Aqui, você vai escrever aqui, no mapa que você desenhou, tá? Terceiro, vamos pensar mais um pouco sobre os números do IP. Lembra que quando a gente falou lá do IP, é uma sequência de números, não é isso? Então, você vai escrever o endereço do seu IP, é uma sequência de números. Compare o endereço do IP do seu computador com o dos seus colegas. Depois a gente vai ver essa comparação, tá? Do endereço de IP do seu computador com o do Matheus, com o do Gabriel, com o do Luiz André, com o do Heitor, com o da Maria Alice, com o da Pietra, com o de todos vocês. A gente vai ver para poder fazer essa comparação. Então, a gente vai perceber o quê? Que um é diferente do outro, se um é igual ao outro. A gente só vai poder falar quando a gente tiver o nosso endereço de IP. Acrescente ao mapa que você desenhou os endereços dos computadores dos seus colegas. Ou seja,
você vai aqui, além de escrever o seu endereço de IP, você vai escrever o endereço do IP dos outros colegas, tá? Também aqui no seu mapa que você desenhou. Veja se há diferença no tempo de transmissão do ping entre computadores conectados à rede local de computadores e conectados à internet. Ou seja, você vai observar se há, né, diferença no tempo de transmissão do ping do seu computador para o outro aparelho que você tem em casa. Tá? Use o comando ping para conferir a conexão entre o seu computador e os outros computadores na sala. Envie um ping para outro computador conectado à internet. Então, no caso, você vai ter que ter 2 aparelhos, né, em casa que estejam conectados, para que você possa enviar um ping de um para o outro, tá? Compare o tempo de ping em outros computadores. Pronto. 15. Aqui, endereços de IP. O que nós iremos aprender sobre endereços de IP? Ao enviar uma encomenda para alguém, 2 coisas são necessárias para que o entregador possa realizar essa tarefa. Qualquer tipo de encomenda, crianças, que você vai enviar para alguém, né, você precisa o quê? De um endereço. Porque senão eu não vou conseguir entregar a encomenda que eu tenho para entregar. Preencher corretamente o quê? As informações, né, sobre o destinatário, de quem vai receber essa encomenda. A internet funciona de modo semelhante. Ela usa os endereços de IP para transmitir o quê? Informações entre esses dispositivos conectados. Então, para eu enviar uma mensagem para outro computador, eu tenho que o quê, criança? Eu tenho que ter um endereço, né? Ou um endereço eletrônico. Eu quero mandar um e-mail para a Andressa. Eu tenho que ter o quê? O endereço eletrônico da Andressa, porque senão eu não vou poder mandar, né? Eu vou ficar com o que eu tenho para mandar para ela, para mim, porque eu não tenho o endereço dela. Então, dentro da computação, você necessita disso. Você necessita de endereços, né? Então, os endereços de IP são sequências de números que seriam bem difíceis de memorizar, realmente, né? Porque são números que vocês vão observar quando vocês tentarem descobrir o IP do computador de vocês. Esse sistema ele é criado para facilitar a conversão dos números em nomes, né? E é chamado de Domain Name Service, aqueles DNS que nós vimos lá no começo. O DNS ele reconhece os nomes dos endereços de IP, facilitando a busca de um número de IP. Ou seja, esse DNS ele facilita, né? Ele faz a transmissão. Por quê? Porque só com o endereço de IP, não é? É mais complicado, porque para eu gravar esse endereço de IP ele é bem complicado, são vários números. Mas esse processo nem sempre funciona corretamente, porque a gente está lidando, crianças, com máquinas. Deixa eu passar o banheiro. Pode. Como eu sempre disse para vocês, se a gente está lidando com máquinas também dão problemas, né? E computadores, a internet, né, vive falhando. Então, nós temos que ter esse determinado cuidado, né? Mas esse endereço nem sempre funciona corretamente. Quando isso acontece, que os engenheiros de rede, né, eles podem usar uma ferramenta chamada prompt de comando, né, que ela é a chamada NSLOOKUP, para saber qual é o problema e tentar resolvê-lo. Não vamos, crianças, nós aqui no Turi, nós não estamos aqui para entrar a fundo nessa questão da internet, não, tá? A gente está mais para mostrar para vocês alguns desses comandos e dessas funções, desses comandos, tá? Porque futuramente, quem sabe, a Suzana ela vai querer se formar em ciência da computação, né? Porque ela admira muito, só um exemplo, tá, Suzana? Ela admira muito essa questão da informática, né? Da tecnologia. Então, crianças, tem gente, né? E milhares de pessoas formadas em ciência da computação, tá? A gente observa que tem crianças, né? Que jogam, que sabem mexer em computador divinamente bem. Então, isso aí tudo é uma questão de você se esforçar um pouquinho, de você buscar um pouquinho esse conhecimento. E onde é que a gente vai buscar esse conhecimento? Nos livros. E mexendo. A gente vai aprender mexendo. Eu só vou aprender a mexer no meu computador, né? Eu ganhei um computador lindo se eu começar a mexer.
né? Eu já falei para vocês lá no começo do Cury, né, que a questão do celular, você ganha um celular moderno, né? O seu celular não era tão moderno, você ganha um mais moderno. Aí você recebe ele, você não consegue ainda manusear tudo, mas tem criança que bastou receber, ele já mexe em tudo, ele já sabe tudo que funciona, né? Mas tem outros com mais dificuldade. Assim mesmo acontece na ciência da computação, né? Quando eu estou mexendo com um computador, uma ferramenta eletrônica, tá? Então, para cada coisa tem uma função. Dentro desse aparelho tem a sua função determinante, tá? Ó, aqui ele mostra para vocês a questão do endereço, tá? Quando a pessoa vai fazer uma entrega, ela precisa do endereço. O destinatário é a pessoa que vai receber. O endereço dessa pessoa tem que estar correto, porque senão essa encomenda ela pode ser extraviada. Ela pode voltar, né, para os correios, ela pode ficar lá um tempo lá, até a pessoa ir lá reclamar que não recebeu a sua encomenda, né? Porque às vezes a pessoa bota um número errado, não era rua, era avenida, ela botou rua, aí a pessoa que vai entregar vai para a rua, né? Numa rua, ela não vai entregar na avenida, ela vai entregar numa rua. Então ela vai entregar, às vezes acontece de deixar até mercadoria em locais errados. Por quê? Quantas e quantas vezes já recebi correspondências erradas, porque eles colocam o endereço está errado, eles colocam dentro daquela caixa do correio, né? A correspondência que não era minha, mas estava lá, o número estava da minha casa, mas não era minha. Por quê? Porque a pessoa deu o endereço errado, então a encomenda vai para o lugar errado, tá? Aí, olha, ele vai entregar a encomenda, mas ele precisa o quê? Ele precisa da tua assinatura, né? Como você recebeu. Quando a gente recebe um e-mail, né? A gente está precisando receber um e-mail. Aí a pessoa que envia o e-mail para ti, ela diz assim, só confirma para mim que tu recebeu o e-mail, coloca lá para mim como resposta, e-mail recebido, tá? Porque assim vai facilitar para mim saber se você recebeu ou não, não é? A Andressa me mandou um e-mail, aí eu não respondi a Andressa. Aí um dia eu conversando com a Andressa, ela me pergunta, Meire, tu recebeu um e-mail que eu mandei para ti? Aí eu disse, não recebi. Né? Ela mandou o e-mail e talvez mandou um e-mail para um endereço errado. Então, quem recebeu o e-mail, leu o e-mail, que não era para ele, né? Leu, respondeu ou não respondeu, né? Porque não era para ele, ele não tinha intenção de responder. Então, por quê? Porque foi o endereço errado. Então, tudo isso aí eu tenho que observar, tá? Principalmente dentro da internet, né, criança? A gente também não pode estar colocando endereços aí, né? Jogando na internet. Porque a gente sabe que a internet é uma ferramenta, né, de duas faces. Ela é muito boa, mas ela também tem o seu lado negativo. Não é isso? A gente precisa dela. Exatamente. A gente precisa dela, mas a gente precisa ter determinados cuidados para utilizá-la. É verdade? E na página 19, deixa eu ver? Não, 18. Nós temos aí, ó, explique com suas palavras o que é Domini Name Service e o que ele faz. Na página seguinte, nós vimos o que é, né? Eu não... Oi. Aí, teve um correio que veio aqui, né? Mas foi errado, né? Só que era de outra casa, o correio. Pois aí, a gente não abriu, porque a gente não pode abrir. Claro, não é meu, eu não posso abrir, não é? Não está no meu nome, não é meu, certo? É. Então, pronto, você fez correto, tá? Agora vamos fazer uma lista da mesma forma como faz o DNS, associando alguns sites aos seus IPs. Vocês vão fazer uma lista com pelo menos 5 sites que vocês visitem bastante, tá, criança? Então, vocês, ó, essas atividades aqui, ó, vocês vão fazer em casa. Essa, que é da página 18, certo? Depois de vocês escolherem essa lista, né, com 5 sites que vocês visitam bastante, né, você vai abrir o prompt de comando do Windows. Você vai utilizar esse comando nslookup,
para descobrir o endereço de IP desses sites, tá? Vocês vão testar como descobrir o endereço eletrônico desses sites, tá? Dessa forma aqui, ó, tá? Apertando lá o comando mslookup. Alguns dos seus sites favoritos também podem ser o quê? Os preferidos de alguns colegas de sala, tá? Como você pode acelerar o processo de criação da lista desses sites e seus IPs, trabalhando com seus colegas? Então, vocês aqui depois podem estar colocando aqui, ó, como é que a gente pode fazer, né, para acelerar esse processo de criação de sites com seus colegas. Que bom, Fernanda, que você gosta. Olha aqui a atividade, tá? Os pacotes de dados dão muitas voltas no trajeto do remetente até o destinatário. Qualquer um dos switches ou dos roteadores que estiverem no caminho podem ler os dados de pacotes. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o endereço, tá, criança? Porque qualquer pessoa pode ler, se eu enviar errado, ler a minha mensagem, ler o meu conteúdo ou receber, né, a minha informação. Se o pacote de dados contém informações com senhas ou detalhes bancários, isso pode ser arriscado, né? Porque quem receber, né, vai o quê? Tá utilizando da minha senha, né? Principalmente se for casos de contas bancárias, não é isso? Por essa razão, muitos aplicativos cifram as informações antes de enviá-las pela internet. Cifrar uma mensagem significa escrevê-la em um código. Geralmente, quando você vai fazer, criar algum e-mail, né, você tem que criar uma senha. Aí essa senha você digita, quando você digita, quando você vai, já criou. Quando você vai abrir novamente o seu e-mail, né? Você vai digitar a sua senha, os números que você digitou, números com letras, eles não vão aparecer, não é? Você está digitando a sua senha, mas vai aparecer o quê? Vai aparecer somente bolinhas. E essas bolinhas que vão aparecer, né? Elas não vão o quê? Não vou mostrar a minha senha para ninguém, tá? Elas vão só aparecer bolinhas lá, ninguém vai ver a minha senha. Não é assim que acontece? Agora, se você colocar lá visível para todos, toda vez que tu digitar e alguém abrir teu computador, vai visualizar tuas senhas. Então, a gente tem sempre que deixar elas ocultas, né? Eu tenho sempre que gravar a minha senha ou então anotar em algum lugar. Principalmente senhas bancárias, né, criança? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Vai para um caixa eletrônico, a pessoa leva lá o papelzinho anotado. Às vezes a pessoa está atrás de ti, ó, ela está só observando, né, o que tu está fazendo. Então, a gente tem que ter esse determinado cuidado. E, geralmente, né, o cifrar uma mensagem significa escrevê-la em códigos. Crie um pôster para alterar os usuários de que as informações enviadas de um computador podem ser lidas em outras máquinas e não apenas no computador do destinatário, tá? Essa aqui é a forma da atividade. E aqui a gente tem o nosso progresso, né? Como sempre vem nos nossos livros. Vou colar a minha imagem que represente o meu progresso. O que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu queria saber mais, como eu poderia usar mais, não é? É só marcou aquelas carinhas e o vamos refletir, tá, crianças? Então, o nosso Ture de hoje, né, termina bem aqui, tá bom? O que vocês vão fazer é só essa questão o progresso de vocês.